Oi, meu nome é Daisy, esse é a Jornada Bipolar e aqui eu compartilho a minha jornada. No mês passado, o vídeo mais visto do canal e que trouxe maior número de inscritos foi como pintar mandalas. Então, para prestigiar os novos inscritos, eu decidi gravar uma série de vídeos sobre mandalas. Quando eu comecei a pintar no ano passado, eu não fazia ideia do potencial das mandalas na melhora dos transtornos psiquiátricos. E só recentemente eu tive contato com o trabalho de Jung e Nise da Silveira, utilizando as mandalas como ferramenta terapêutica. Mas hoje nós não vamos falar sobre a teoria das mandalas, eu quero falar da parte prática, porque quando eu comecei a pintar, eu não sabia que boleador comprar. Para fazer os pontinhos, a gente precisa de uma ferramenta que é o boleador, e olha o tanto de boleador que existe. Eu ficava na dúvida, qual que eu preciso comprar? Eu acabei comprando todos, mas você não precisa comprar uma variedade assim tão grande de boleadores. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre esses boleadores e qual a melhor forma, qual o melhor momento de utilizar cada um deles, tá? O boleador mais simples, mais acessível, mais fácil de encontrar é esse aqui, que é o Pinta Bolinha. No começo, foi meu primeiro boleador. No começo eu só tinha ele e eu costumava utilizar esses 4 aqui também. Ele vem com numeração. Vem de 1 a 8. São 8 pontinhas, 8 tamanhos de pontinho. E no começo eu utilizava muito, mas com o tempo eu vi que esses pontinhos aqui, os pequenininhos, se você vai fazer uma mandala muito grande, ele não rende, então não tem necessidade de utilizar pontos tão pequenos. Com o tempo eu praticamente parei de utilizar esses aqui e eu uso a partir do boleador número 5, que eu acho acaba ficando um trabalho mais legal e flui mais o trabalho, sabe? Aquele pontinho muito pequeno, ele não rende e não necessariamente o trabalho fica mais bonito com ele. Então, uma vantagem desse boleador aqui, um é o preço, porque ele é barato. Segundo, a facilidade de encontrar, você encontra esse boleador em qualquer lugar. Lojas de artesanato, né? Encontra pela internet também. Provavelmente nas lojas de artesanato da sua cidade você também vai encontrar. E uma terceira vantagem é que dá para fazer vários pontinhos com a mesma carga de tinta. A gente molha ele na tinta e com aquela mesma tinta que a gente consegue fazendo pontinhos de tamanhos diferentes, que é esse resultado aqui, ó. Aqui, ó, com a mesma tinta eu fiz esse e esse pontinho. Então, com esse tipo de boleador aqui, com pinta bolinha, a gente consegue fazer esse efeito, essa sequência de pontinhos em ordem decrescente. Nem todo boleador permite fazer isso. Então, essa é uma vantagem do pinta bolinha. Eu vou aproveitar e já dar essa dica aqui pra vocês. Isso é bem legal, gente. Eu fiz essa tabelinha com todas as cores que eu tenho, é uma dica também, mas o que eu quero falar principalmente hoje é que eu fiz essa tabela aqui, ó, com todos os tamanhos de boleadores que eu tenho. Isso é bem legal, porque quando a gente está pintando a mandala, eu consigo olhar, nossa, que tamanho de pontinho eu preciso agora? Então aqui eu já tenho uma relação de todos os meus boleadores. Ah, eu preciso de um ponto bem grande. Aí eu já tenho uma visão aqui de qual é o meu maior boleador e como é que ele vai ficar na mandala. Ah, eu quero um pontinho intermediário. Eu posso olhar esse aqui ou esse aqui. E aí eu vou escolhendo qual ponto vai ficar melhor na minha mandala. Então isso aqui é bem legal, ter essa, tipo um mostruário, né, dos pontos, das possibilidades de pontos que a gente tem. Esse aqui, ó, o pinta bolinha, são esses primeiros aqui, ó. Você vê que vai de um ponto bem pequenininho até esse ponto aqui, que é o número 8. Então, hoje em dia eu acabo não usando muito esses, uso bem pouco e uso mais esses maiores. E vou intercalando com esses aqui bem grandes na minha mandala. O segundo boleador que eu tenho são esses aqui, ó.
os boleadores de acrílico. Eles são simples de utilizar também, são fáceis, não são tão caros, mas não é encontrado com tanta facilidade. Na maioria das lojas de artesanato eu não encontro esse boleador, mas no Mercado Livre eles são encontrados facilmente. Eles praticamente têm o mesmo efeito desse aqui, então eu não vejo necessidade de ter os dois. Se você já tem esse pinta-bolinha, não precisa desse boleador, no meu entendimento, tá, gente? No meu uso, assim, no meu dia a dia, eu não vejo necessidade. Você pode ter um ou outro, não tem necessidade dos dois. Esse aqui veio num kit de pincel que eu comprei. Eu acabo utilizando pouco quando eu quero fazer um pontinho bem pequenininho, mas pode ser substituído por um palito de dente, por exemplo. Não tem necessidade dele. Os outros boleadores que eu comprei foram esses aqui, ó. Os boleadores de biscuit. Esses boleadores, raramente eu utilizo, porque eles são extremamente pesados. Então, para você fazer um pontinho, ok, mas se você pega uma mandala de 50, 60, 70 centímetros para fazer com esse boleador, a mão cansa muito, não é prático. E além disso, o tamanho do ponto dele não é tão proporcional a essa bolinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho... Aqui são todos os meus boleadores de biscuit. Olha a diferença de tamanho. Quase que não tem. Um tamanho aqui. Tá vendo? É muito próximo um tamanho do outro. Esse aqui é o de 1,5. Esse aqui, ó, 1,1, 1,5, 1,8. Eu não acho que tem tanta diferença assim. Porque quando você olha aqui, ó, parece que vai ficar uma bolinha enorme. Mas não. Olha a diferença. Olha o tamanho do boleador. E aqui a bola que ele fica, ó. Eu achei que não é muito proporcional. E ainda é pesado, mas ele também consegue fazer esse efeito de ir diminuindo o tamanho da bolinha, o que é uma vantagem. E o último tipo de boleador que eu tenho são esses aqui, os boleadores de acrílico. Não é tão simples de encontrar. Esses aqui eu comprei da China. E uma grande vantagem é que o boleador, olha só, a gente consegue fazer bolas bem grandes com ele, aqui, ó. Olha a diferença do outro, olha, tá vendo? Esse aqui, a gente consegue esse pontinho aqui bem grande. Porque, olhando aqui, ó, tá vendo? Parece que esse boleador aqui vai ficar um pontinho maior que esse. E na verdade não é. Esse aqui eu consigo esse ponto. E esse aqui eu consigo esse ponto. Então é bem interessante ter esse tipo de boleador aqui. No Brasil eu já vi que algumas pessoas fazem ele de madeira. O de madeira eu nunca utilizei, mas eu acredito que o resultado seja bem parecido, tá? Esse aqui eu acho bem útil, porque quando a gente quer fazer esses pontos maiores, essa aqui é a melhor opção. Uma desvantagem dele é que não dá para fazer sequência de pontos. Esse aqui, ó, eu consigo molhar uma vez e vou diminuindo os pontos com aquela mesma tinta. Esse aqui não. Esse aqui só dá para fazer um ponto com cada mergulhada na tinta. E uma dica para usar esse boleador aqui é que você tem que colocar bastante tinta. Olha, está tudo coberto aqui. No começo eu tive dificuldade para usar esse boleador, porque às vezes não ficava tão carregado de tinta. Então tem que carregar bem de tinta e você não aperta ele até o final. Você vai aos pouquinhos e forma uma bolinha. Se você encostar ele no MDF, o ponto fica todo torto, não fica legal. Mas se encher bastante de tinta e não apertar até o final, for dosando a pressão, aí fica bem direitinho. Eu sugiro que vocês comecem treinando no papelão, porque esse aqui é legal ganhar prática antes de fazer na mandala. Senão às vezes a mandala tá linda, aí vai fazer um ponto com ele e acaba ficando um ponto não muito legal, né? Então é interessante treinar no papelão antes. Então, resumindo, o que eu recomendo? Eu acho que vale muito a pena.
ter esses boleadores de acrílico aqui, principalmente os maiores. Esses pequenininhos aqui eu acabo nunca usando. Então o que é que eu sugiro? Esses aqui de acrílico para os pontos maiores, o pinta-bolinha para o tamanho intermediário, o que vai do 5 ao 8. E se você quiser acrescentar esse aqui para os pontos menores. O único que eu realmente não recomendo é esse aqui de biscuit. Eu acho que não tem um custo-benefício interessante, ele é muito pesado, cansa a mão, enfim, esse aqui realmente eu não gosto. Mas todos os outros eu acho que são boas opções. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.